coração. E eu fiquei muito alegre, muito alegre. E comecei a conversar com o Senhor a respeito da palavra que o Senhor nos daria essa noite para trazer a cada um de vocês. Que momento precioso é esse de estarmos na presença do Senhor. Que momento precioso. E o Senhor nos deu uma palavra, que está no livro de Lucas, no capítulo 1. E aqui Deus mostra o cuidado que Ele tem com a família. Principalmente com a família daquele que serve e adora o seu nome, em espírito e em verdade. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. É interessante que Lucas não era um dos apóstolos. Lucas se converte numa pregação do apóstolo Paulo. E Lucas escreve o evangelho de uma maneira tão diferente dos demais. Muitas histórias a respeito de Jesus, narrada nos evangelhos, ela é tratada de um jeito em Mateus, de um jeito em Marcos, de um jeito em João, e de um modo diferente em Lucas. E há algo que chama muita atenção. Lucas é muito detalhista. E alguns fatos que ele narra, nós não vamos achar em outros evangelhos. E eu gosto da maneira como ele trouxe esse texto, porque é profundo ao nosso coração. Deus hoje quer falar para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Hoje Deus tem uma palavra para nós, levarmos para a nossa família, abençoando nossa família. E o texto conta a história do nascimento de João Batista. E esse nascimento é tratado aqui de uma maneira muito singular. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa história, daquilo que o Espírito Santo tem para nós hoje. Nós hoje começamos 8h15, pastor. Nós temos até... Amém. O texto diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, e seguindo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te
estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porque quanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. Essa é a história que a Bíblia narra a respeito do nascimento, do anúncio do nascimento de João Batista. E esse evento está escrito e descrito dessa maneira, porque a Bíblia diz que não houve profeta nascido de mulher igual a João Batista. Não houve profeta nascido de mulher igual a João Batista. Então, o que eu posso crer? Que ele foi mais importante que Daniel, mais importante que Isaías, que Jeremias e todos os outros profetas. Porque é a palavra que dá esse testemunho a seu respeito. E a narrativa do seu nascimento começa com a descrição de um fato muito interessante. Seu pai, sacerdote, por nome Zacarias. E Zacarias significa, é interessante, né? Os nomes bíblicos têm significados muito importantes. E Zacarias significa o Senhor lembra. O Senhor lembra. E lembra mesmo. Eu esqueço, você esquece, mas o nosso Deus não esquece nada. O nosso Deus não esquece nada. Nosso Deus não tem problema de memória. Não tem dificuldade de memória. Eu e você temos. Estou aqui com a minha mãe, com a minha tia, e a gente às vezes fica rindo uma da outra, né? Porque já estamos naquela fase, uma esquece aqui, a outra ali. Mas Deus, soberano, poderoso, na sua magnífica glória, Deus não esquece nada. E Zacarias significa isso. O Senhor se lembra. E a Bíblia diz que ele era da ordem de Abias. Abias, um profeta antigo, bem anterior a ele. Os profetas eram divididos em grupos. E Zacarias pertencia ao grupo de Abias. Era como se os sacerdotes agora prestassem uma homenagem aos sacerdotes antigos. Então, Zacarias era do grupo de Abias. E os sacerdotes chegaram naquele lugar para oferecer sacrifício, para queimar incenso. E é interessante que Abias era o nome do profeta a quem Zacarias pertencia ao grupo. E Abias significa Deus é Pai. E Deus é Pai. Amém? Deus é Pai. O povo diz aí assim, ó, Deus é Pai, não é padrasto. Querendo dizer que padrasto é coisa ruim, mas tem muitos bons. Mas Deus é Pai, um Pai soberano, um Pai amoroso, um Pai zeloso e um Pai que não se esquece. Vamos louvar o Senhor, porque Deus é o nosso Pai. Eu não sei se tem te faltado um pai carnal, um pai terreno, mas lembre-se sempre na tua vida, Deus é Pai. E Zacarias está ali, e a narrativa diz que sua esposa, que se chama Isabel, e eu fiquei encantada, porque Isabel significa Deus é promessa. Deus é promessa. 3 coisas nos chamam a atenção nessa noite. Deus não se esquece. Deus é Pai. Deus é promessa. Amém? Deus é promessa. E a Bíblia diz que ela descende de Arão. Arão, irmão de Moisés, primeiro sacerdote. Essa mulher vem de uma família de sacerdotes.
Uma mulher com compromisso com Deus. O próprio texto narra a respeito do casal, dá testemunho do casal que vivia de maneira irrepreensível na presença do Senhor. Mas a Bíblia descreve também que o casal não tinha filhos. Ela era estéril. Provavelmente, Zacarias orou muito tempo: Senhor, como eu queria ter um filho. Como eu queria ter alguém em casa me chamando de pai. Como eu queria conviver em família completa, como eu vejo muitas famílias. E a Bíblia diz que agora eles já eram avançados em idade. Provavelmente, o assunto já tivesse sido esquecido por Zacarias. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus não esquece. O teu Deus não esquece. Talvez as circunstâncias agora, ele idoso, esposa idosa, o que passava na cabeça dele, não peço mais por isso, talvez não orasse mais. Encerrou o assunto. Minha mulher idosa, eu idoso. Provavelmente esse pedido ficou esquecido em algum lugar do passado. E esse homem hoje estava junto com os sacerdotes, e o grupo de sacerdotes era muito grande. Prestem atenção na história, é importante entendermos os detalhes. Era um grupo muito grande, e eles estavam no dia de oferecer sacrifício, o dia de queimar incenso. E o que ia ser feito, seria feito depois do véu, no Santo dos Santos. E nesse lugar só entrava um sacerdote. E só entrava uma vez por ano. O grupo era grande. Todos ali apreensivos. Quem será que vai? Quem será que vai? E era uma responsabilidade. Porque ao entrar naquele lugar, primeiro o sacerdote teria que sacrificar um novilho. E o sangue daquele novilho era para a justificação dos seus pecados. Sacrificar um cordeiro, aspergir o sangue do cordeiro no propiciatório, para que Deus fosse propício ao povo, para que Deus dissesse: aceito o povo na minha presença, através da pessoa do sacerdote, para que os pecados do povo ficassem encobertos por aquele sangue. E então lá dentro, esse sacerdote, depois de cumprir um sacrifício pela sua própria vida e pela vida do povo, queimaria incenso. Era um momento extremamente importante para eles, porque no lugar santo, depois do véu, a glória de Deus se manifestava. A glória de Deus se manifestava de maneira sobrenatural. E já imaginou quem nunca tinha tido a oportunidade, o que devia sentir no coração lá fora? A expectativa: se eu for escolhido, eu vou ver a glória de Deus, eu vou estar na presença dEle, do Santo dos Santos, e vou adorá-lo. Mas ao mesmo tempo havia uma apreensão muito grande, porque se entrasse naquele lugar, e o Senhor não aceitasse o sacrifício, significava que a vida do sacerdote não estava pura diante de Deus. E não há comunhão entre o Senhor e o pecado. E o que aconteceria com ele? Morte. 14 séculos antes, os 2 filhos de Arão morreram, porque não foram aprovados por Deus. Morria, irmãos. Entrasse na presença do Senhor em pecado, morria. A sentença era essa. Eu imagino que havia no coração desses homens uma mistura de ansiedade por ver a glória de Deus, mas um temor: será que o Senhor vai aceitar o meu sacrifício? Será que o Senhor aceitará o meu sacrifício? E Zacarias está ali, naquele grupo de profetas, aguardando o momento, e eles fazem da seguinte maneira: nós vamos lançar sorte, e sobre aquele que cair, esse vai entrar.
E a sorte cai sobre Zacarias. A Bíblia não descreve se ele já tinha feito isso. Mas eu imagino a alegria e a felicidade dele por estar na presença do Senhor. Você hoje está sentado nesse lugar. E eu quero dizer para você que Jesus na cruz do Calvário, com aquele sacrifício vivo, eficaz, rasgou o véu de alto a baixo, abriu acesso para que eu e você hoje, sem temor, pudéssemos entrar na presença dEle com a nossa vida santificada. Você hoje tem a oportunidade de dobrar o teu joelho e falar diretamente com aquele que é santo, com aquele que tudo pode, com aquele que não esquece, com aquele que é Pai e com aquele que é promessa para a tua vida. Todos os dias chegamos à casa do Senhor e eu fico pensando, quantos valorizam esse momento que estamos aqui na presença dEle. Ele se faz presente nesse lugar. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele aí está, então Ele está aqui hoje. A presença do Senhor é gloriosa. E eu me pergunto, por que muitos saem do culto sem ver a glória do Senhor? Sem sentir a presença do Senhor, sem ser tocado pela sua presença. A presença do Senhor, o toque do Senhor, ele é transformador. A presença do Senhor é transformadora. Na presença do Senhor, Isaías teve uma mudança radical de vida e uma mudança radical no seu ministério. Ninguém entra na presença do Senhor e sai da mesma maneira. Então não aceite entrar e sair todos os cultos do mesmo modo, com as mesmas angústias, com as mesmas tristezas, com os mesmos problemas. Entrou na presença do Senhor, confia que Deus tem algo sobrenatural para fazer a teu favor. Eu imagino a ansiedade de Zacarias, sou eu. Irmãos, era tão sério entrar na presença do Senhor e estar de qualquer maneira, com a vida com pecados encobertos. Era tão sério, havia um temor tão grande sobre os sacerdotes. Deixa eu fazer uma parada aqui. Quantos de nós estamos entrando na presença do Senhor de qualquer maneira, sem temor e sem tremor? Cuidado, irmão. Muitas derrotas na nossa vida têm vindo, porque esse acesso foi liberado. Mas é necessário que a minha vida e a tua vida sejam narradas como a vida desse casal. Uma vida cristã irrepreensível. Muito cuidado, porque o mesmo Deus continua zeloso pelas nossas vidas. E era tão sério, que eles amarravam uma corda na cintura do sacerdote, porque se ele chegasse lá dentro, oferecesse sacrifício, e isso não fosse aceito por Deus, ele morreria lá dentro. E aí, quem ia entrar para retirar o corpo? Então o sacerdote entrava amarrado. A gente estuda isso na Bíblia. Caso acontecesse qualquer coisa, eles iam puxar pela corda. Olha que coisa incrível. E ele tinha sinos pendurados, porque enquanto ele oferecia o incenso, os sinos balançavam. E o povo lá fora sabia que ele estava vivo. E o povo ficava numa expectativa muito grande. Sabe por quê? Enquanto ele estava vivo, significava que Deus seria propício ao povo. Deus seria propício ao povo. Deus havia aceitado o sacrifício do cordeiro e seria propício ao povo. Olha a expectativa. E ele ali, eu vou entrar na presença do Senhor. Eu vou entrar na presença do Senhor. E aquele homem entra. E eu fico imaginando o temor no seu coração. Irmãos, precisamos voltar a ter esse temor. Precisamos buscar lá no nosso coração esse temor. Eu estava olhando ontem a nossa igreja Santa Ceia, sabe, pastor? Igreja lotada. Eu sempre consigo o meu lugar, porque o meu esposo tem que ser o primeiro a chegar. Então, ainda está vazio. Mas tem irmão que chega, já quase não acha lugar. É uma dificuldade. Culto de Santa Ceia. Lembro na época da minha avó. Semana de Santa Ceia. Não é, tia Sandra? Que semana séria. Todos ali, né? Apreensivos, atentos.
preocupados em pedir perdão, em conserto, em renovação de aliança com Deus, todos preocupados porque estariam na santa ceia do Senhor. Aí hoje a gente chega, pastor, eles estão no celular, muitos. Aí mexem aqui, mexem ali. São as conversas paralelas que não acrescentam. Ninguém pode ouvir o que o pastor prega. Quantos ficam do lado de fora conversando? E a presença do Senhor está naquele lugar. Já imaginaram, irmãos? Se a justiça de Deus se revelasse hoje no nosso meio, como naquela época? Mas Zacarias estava lá dentro, com todo o temor no seu coração. E aí acontece algo com aquele homem, ele imaginava, a glória de Deus vai descer, talvez como uma nuvem, a expectativa era grande. E de repente, diz que à direita do altar surge um anjo. Um anjo. Um anjo. Deus enviou àquele homem um anjo. Porque como nós vimos, Deus é um Deus que não esquece. Deus não esquece. Você já pode ter esquecido do teu sonho, você já pode ter esquecido de um projeto, pode ter deixado de lado porque as circunstâncias estão dizendo a você que não vai acontecer mais, que agora não dá. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus não esquece. No tempo certo, no momento certo, Ele vem te trazer a resposta. Deus sabia do desejo daquele pai de família. E Deus vem dizer a ele, através daquele anjo. E eu quero te dizer nessa noite, há muitas pessoas deixando sonhos e projetos de lado, porque planejou, sonhou, e não veio. Não aconteceu. Você fica um pouco frustrado, mas fica resignado. E aquilo fica remoendo no teu coração e volta e meia você lembra. Mas eu queria tanto que fosse assim. Pedi tanto isso, pedi tanto aquilo. O nosso Deus não esquece. O nosso Deus lembra de nós no momento exato. Há um dia que Ele se levanta do trono, olha para a minha vida e para a tua vida e diz, é hoje. Hoje eu dou a resposta. Hoje eu dou a vitória. Hoje eu faço. Hoje eu respondo. Chega o dia na nossa vida em que Deus fala. Caleb tinha 45 anos. Foi feita uma promessa para ele. Quantos anos esse homem esperou? 45. Ele tinha uns 40 anos e esperou 45. Para que uma promessa que havia sido feita a ele pudesse ser cumprida. Em nenhum momento, enquanto esperou, ele desistiu, ele desanimou, ele quis voltar atrás, mas ele esperou. E no momento certo, ele soube falar, Senhor, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Você precisa hoje falar o mesmo para o Senhor, Senhor, agora é a minha vez. Senhor, lembra de mim, porque Tu és um Deus que não esquece. Lembra o meu pedido, lembra a minha oração, lembra a aflição do meu coração. Senhor, agora é a minha vez. Zacarias foi surpreendido com a resposta de Deus. Zacarias, você e sua esposa terão um filho. E Deus nos surpreende. Sabe, irmãos, a gente às vezes pede uma goiaba e Deus dá o pé da goiaba inteiro. Às vezes você pede uma coisinha, Deus vem com algo que te surpreende. Deus é assim, você crê nisso nessa noite? Deus é aquele que nos surpreende. A gente pede, e pede muito medíocre, a gente não sabe pedir não. A gente pede errado. Aí Deus, que sonda os corações, que conhece todas as coisas, conhece nossas necessidades, quando responde, nos surpreende. E Deus tem projetos para surpreender a muitos nesse lugar.
para surpreender a muitos. Você crê nisso? Glorifica o Senhor, porque Deus tem projetos para exaltar, para dar honra, para te dar vitória, para fazer você levantar a cabeça onde você estiver, porque Deus tem surpresas para fazer. Eu ouvi aqui o texto escolhido para a campanha. É isso mesmo. Você colhe o que você planta. Tem jeito não, pastor. Não é assim que dizem? Você pode até escolher o que plantar, mas o que vai colher não tem jeito. Comece a plantar agora, porque Deus quer te surpreender. Deus quer nos surpreender. Eu tenho sentido isso nesses dias. Tem chegado um tempo para os servos de Deus, aqueles que são chamados de irrepreensíveis, verem manifesta a glória de Deus na sua vida. Muitos verão a glória de Deus manifesta em sua vida, porque tem levado uma vida irrepreensível na presença do Senhor. E o Senhor é aquele que se inclina para ouvir e para atender a oração de um justo. A Bíblia diz que ela pode muito em seus efeitos. Se você está aqui hoje nesse lugar, é porque Deus te trouxe para ouvir isso. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Deus quer nos surpreender a respeito de algo que eu e você já demos por causa perdida. Ei, Deus não perde batalha nenhuma. Deus não perde causa nenhuma. Ah, mas passou o tempo. Lembra de Sara? E ela riu. Como assim? Eu, mãe? Como assim? Você crê que Deus é o Deus do impossível? Essa palavra impossível é uma palavra humana. É uma palavra humana que dá para as nossas vidas uma série de limitações. Mas o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus não é limitado. O nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. E no tempo dele, na hora dele, ele nos surpreenderá. E ele surpreende o sacerdote. Você vai ter um filho, mas vai ser um filho que terá sobre si uma grande obra. João Batista foi aquele que veio preparar os corações para o reinado do Senhor. João Batista foi aquele que pregou o arrependimento, a conversão, a mudança. Grande homem de Deus, já cheio do Espírito Santo desde o ventre. Prestem atenção, o anjo diz a ele, você vai ter um filho, e porá o nome de João. Sabe o que isso significa? O que ele pediu ao Senhor, durante o tempo da sua vivacidade com sua esposa, não foi esquecido por Deus, não foi esquecido por Deus, e Deus, que era o seu pai, estava cumprindo, e dando a ele, muito mais daquilo que ele havia pedido. Ele tinha pedido só um filho. Só um filho. Mas veio um filho com uma grande obra, com uma grande missão, cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que alegraria o coração dos pais e o coração da família. Você entende o que Deus está te dizendo nessa noite? Você tem pedido algo para o Senhor. E Deus está preparando para te dar. Está preparando. Ai, irmã Cláudia, que demora. Que dificuldade. Irmãos, as coisas bem elaboradas têm que ser muito bem feitas. E o nosso mestre capricha. Ele capricha naquilo que ele tem que nos conceder. Ele faz o melhor. Ele prepara o melhor. Pelo que você está orando? Zacarias dizia para o Senhor, Senhor, falta uma criança nessa casa. Como eu queria ter uma criança nessa casa. Eu quero perguntar a você nessa noite, o que falta lá na sua família? Pense um minutinho. O que falta na sua família? O que está faltando na sua casa? Você tem servido ao Senhor com sinceridade de coração. Você tem estado na presença do Senhor. Tem feito a vontade do Senhor. Tem adorado ao Senhor. Você não perde os trabalhos. Tudo que lhe é pedido é feito com alegria no coração. Mas você tem falado com Deus que há algo que está faltando. Nessa noite eu quero que você fale com o Senhor. Senhor,
o que está faltando é isso, isso e isso. Só você sabe. Só você sabe. O que é que está faltando na sua casa? O que está faltando lá na sua família? A irmã Cláudia, lá em casa está faltando paz. A coisa está difícil na minha casa. Não há paz. Irmã Cláudia, na minha casa há falta de saúde. A doença entra. Sai uma, entra a outra. Sai uma, entra a outra, Jesus. E eu tenho te pedido. Tenho orado, irmã. Tenho orado para desacalmar essa tempestade. E até hoje eu não vi a resposta. Irmã, lá em casa, está faltando uma tranquilidade financeira. Meu esposo precisa de um trabalho melhor. Irmã, lá na nossa família, falta o nosso lar, a nossa casa própria. Irmãos, são coisas que às vezes parecem pequenas aos olhos dos outros, mas só nós sabemos que aquilo que está faltando, qual o problema que está trazendo, qual é a dificuldade, qual é a tristeza que está fazendo. O que está faltando lá na sua casa, para que você sinta que a sua família é uma família completa, abençoada. Esse homem olhou para o anjo, com tremor. A Bíblia diz que ele caiu, deve ter caído de joelho. O povo lá fora não estava entendendo. Ele está demorando, e olha a apreensão, ele está demorando. O que será que aconteceu? E ele estava prostrado diante daquele anjo, e ouviu algo que aos seus olhos parecia muito difícil de acontecer, mas como assim? E naquele momento, faltou um pouco de fé, e o anjo disse a ele: você vai sair daqui mudo, você vai sair daqui mudo, porque não creu da maneira que eu falei. E eu fico pensando que muitas das vezes, o segredo de recebermos uma grande vitória é ouvirmos sobre a grande vitória que está chegando. E fechar a boca. Fechar a boca. Comentamos isso hoje. Às vezes a gente sai com aquela alegria. O Senhor falou para mim. O Senhor enviou um anjo e disse que vai fazer isso e isso e isso na minha vida. Você sabe o que ele ia ouvir lá fora? Você não está bem, rapaz. Isso não pode ter acontecido. Olha a sua idade. Olha a da sua esposa. Olha como vocês estão. Isso não pode acontecer. Irmãos, e às vezes, essas coisas vêm ao nosso ouvido e fazem a gente murchar, e fazem enfraquecer. Mas o anjo disse, mas olha a circunstância que você está vivendo. Por isso que muitas das vezes, é muito importante aguardar em silêncio. E ele sai mudo lá de dentro. E uma pessoa que tem um encontro com o Senhor, com a sua glória, que presencia um anjo, que fala com esse anjo, ele não sai de lá da mesma maneira que entrou. E sem dizer uma palavra, todos entenderam que ele tinha tido um encontro sobrenatural lá dentro. Que algo sobrenatural tinha acontecido com ele. Eu quero dizer nessa noite que eu e você precisamos sair da casa do Senhor assim. Algo sobrenatural aconteceu conosco. Aqui o Senhor falou comigo. Aqui o Senhor renovou uma promessa, uma aliança. E quando eu saio, as pessoas percebem, há algo diferente em você. O que aconteceu naquele lugar? Irmãos, muitos terão desejo de entrar aqui, porque a tua face vai falar, vai revelar o que Deus tem feito nesse lugar. Você glorifica o nome do Senhor, porque hoje Deus está aqui, e o Senhor hoje quer dizer na tua vida que Ele é um Deus que não esquece. E o que está faltando? O nosso Deus é aquele que vem completar, é aquele que vem dar resposta. Eu fico maravilhada, porque Deus, por mais que eu e você sejamos falhos, hoje nos deu um livre acesso, um caminho aberto, para que a gente possa entrar na presença dEle. Irmãos, o sacerdote esperava um ano. Nós temos essa oportunidade todos os dias.
A todo momento. Deus quer mudar a situação. Deus quer mudar o quadro. Você não precisa ficar contando para A e para B. Mas deixa que vejam refletido em você o teu encontro com a glória do Senhor, o encontro com a presença do Senhor. Não saia daqui hoje da mesma maneira que você entrou, com a mesma aparência. Fala: Senhor, muda o interior, muda o exterior, e eu vou esperar o cumprimento da minha promessa, porque eu sei que o Senhor é o Deus que não esquece. Deus ama a família. Deus ama a família. Ele instituiu a família. E Ele cuida da família. O que falta na sua família? Deus te pergunta nessa noite: o que está faltando na sua família? Parou de orar? Acha que não acontece mais? Deixa para lá? Não sei. Se Deus quiser, Ele faz, né? Vamos deixar na mão do Senhor. Não pare de orar. Não pare de orar. Faça igual aquele homem que ia todo dia importunar aquele juiz: julga a minha causa. Todo dia. Faça como a mulher cananeia: Senhor, tem misericórdia da minha filha, lá em casa, ela está terrivelmente enferma. Senhor, tem misericórdia da minha filha. E ninguém olha para ela. Jesus não fala com ela. Os discípulos mandam ela embora. E quando ela consegue se aproximar e fala com Jesus, a impressão que se tem é que ela não vai receber nada. E ela não desiste. Se coloca numa posição de submissão, de reconhecimento do seu poder e da sua glória. E diante de tamanha fé, a fé toca o nosso Senhor de uma maneira tremenda. E diante de tamanha fé, o Senhor não pôde resistir. Deus não resiste aos nossos pedidos com fé. E o prazer do nosso Deus é nos abençoar. O que falta hoje na tua casa? O que está faltando hoje na tua família? Deus hoje tem algo para entregar ao teu coração. Deus hoje te trouxe aqui para te renovar as esperanças. Renovadas as esperanças, você anda mais um pouco, aguardando o cumprimento da promessa. Porque Deus é promessa. Deus é promessa. Promessa na minha vida, promessa na tua vida. A Bíblia diz que quem espera no Senhor alcança. E os homens têm dito que quem tem promessa de Deus não morre. Minha avó, quantas promessas. Morreu esse ano com 99 anos. Ela não viu as promessas, mas isso não impedirá de que todas se cumpram. Amém? Você vendo ou não, Deus cumprirá, uma a uma. Mas cabe a mim, cabe a você, manter de pé, na posição, adorando, entrando na presença dEle. Você quer ver a resposta de Deus na tua vida? Esteja na presença do Senhor. Foi onde que Zacarias ouviu a resposta? Onde Deus falou com ele? No lugar santo dos santos. Hoje você está aqui. Hoje esse lugar é teu. Você quer ouvir Deus falar contigo? Entra na presença do Senhor. Entra na presença do Senhor. E nós vamos entrar agora na presença do Senhor. Podemos orar, pastor? De pé. Na presença daquele que tudo pode. Na presença do Santo dos Santos. Na presença daquele que não esquece. Você vai dobrar os seus olhos, sua cabeça, fechar os seus olhos. E vai falar com o Senhor a respeito daquilo que você espera que Deus faça. O Senhor hoje quer entrar lá na tua casa e te dar a resposta. Nosso Deus é o Deus da família. É o Deus que cuida de tudo. O que está faltando lá, irmã? O que está faltando lá, irmão? Nós estamos na presença do Santo dos Santos. Rasgou-se o véu. O sacrifício feito na cruz foi para a minha vida e para a tua vida. Para nos dar livre acesso ao Pai. Fala com teu Pai, porque Deus é Pai. Pai zeloso, cuidador, Pai de amor. Deus é aquele que hoje está cumprindo o desejo do teu coração. Senhor, na tua presença, é na tua presença, Senhor, e de nenhum outro, que o teu povo, Senhor,
Se dobra nesse momento e crê, ó Deus, que Tu és aquele que não esquece de nenhum, de ninguém, que se lembra das Suas promessas e que cuida de nós. Senhor, quantas famílias aqui representadas, quantas pessoas entraram nesse lugar nessa noite, e talvez muitos aqui já desistiram de seus sonhos, desistiram de projetos, pararam de pedir, pararam de clamar, mas nessa noite, a Tua palavra diz que é na Tua presença que encontraremos a resposta, que é permanecendo diante de Ti, na Tua presença, trazendo o nosso sacrifício vivo no altar, que o Senhor se revelará a nós e nos dará a resposta que o nosso coração deseja. Aleluia. Oh, alabandara subiande comaná. Deus, Tu se faz presente nesse lugar. Toca os corações. Abençoa as famílias aqui representadas. Deus, completa o que falta em cada uma. O anseio de cada pai, de cada mãe. Deus, como é bom estar na Tua presença. E saber, ó Deus, que Tu tudo pode. Não nos deixe sair daqui do modo como entramos, mas renova nossas forças e nossas esperanças, e que haja fé no cumprimento de todas as Tuas promessas em nossas vidas, no nome de Jesus.